Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez, passando por aqui nesse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é sem parede, a Igreja de Cristo que não é CNPJ, a Igreja de Cristo que são vidas comprada com seu sangue na cruz. Graça e paz a todos, trazendo mais uma mensagem, trazendo mais um entendimento com a mente de Cristo para os amados irmãos. E hoje nós temos aqui o entendimento do qual tem como tema toda a escritura já se cumpriu. E vou abrir alguns capítulos e versículos e tentar levar ao teu entendimento, mais uma vez, explicando o que é escritura, dizendo que escritura é uma coisa e evangelho é outra, coisa que os cãezinhos de anel no dedo não fazem, porque o que eles aprenderam foi somente engano, foi somente doutrinas de homem, e que eles não têm a mente de Cristo, e só nos resta a cumprir aquilo que Deus prometeu, que levantaria pessoas humildes, pessoas que não sabem falar direito, para envergonhar esses doutores que estão cheios de anel. Então, meu amado, olha, eu vou iniciar aqui o entendimento provando, mostrando que toda a escritura já se cumpriu, e que a escritura, nós, os gentios, nós não fomos incluídos nas escrituras, que os brasileiros não foram incluídos na escritura, e que isso é mais um engano, é mais uma mentira, é mais uma falsa doutrina que esses cães inventaram, com o intuito somente de te enganar, te roubar e te manter escravo dessas arapucas que eles chamam de igreja. Então, olha, iniciando aqui, eu vou ler para você aqui João 17, a partir do 9, e vou ler até o 12. Olha, presta atenção. Eu quero aqui levar esse entendimento para aquelas pessoas que ainda estão no véu da religião e que ainda se encontram como escravo desses cães chamados pastor e padre, e que os eleitos de Deus, aqueles que têm uma mente iluminada, eles já entendem isso daqui. Então, olha, João 17, a partir do 9, diz assim, ó. Aqui é Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, que veio no cumprimento da Escritura, que é a lei e os profetas, e que é Deus na sua segunda manifestação como carne, falando para vocês mais uma vez. Então aqui ele não está falando comigo e não está falando com você. Ele não está falando com os gentios e muito menos com a igreja de Cristo. Entende, meu amado? Então ele diz assim, olha, João 17, 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que deste, porque são teus. Então, você está vendo aqui, né, que Jesus de Nazaré, ele não está fazendo, ele não está rogando pelo mundo inteiro, pelo mundo, o mundo por toda a humanidade. Não, que o teu cão, ele lê isso aqui literal, sem entendimento. E que aqui ele está rogando somente por aqueles que Deus os deu. E qual foi? Os 12 discípulos. Entende, abençoado? E ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, ele está se referindo ainda aos discípulos e está dizendo que todas as coisas do Pai são as coisas do Filho. Por quê? Porque era um só. E ele está dizendo que nele, nos eleitos, em nós, Deus é glorificado. Entende, meu amado? Olha, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Que coisas? Os discípulos. E neles eu sou glorificado. 11. Já não estou no mundo. Jesus de Nazaré falando. Já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, falando dos discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os. Guarda-os quem? Eu, tu? Não. Ele está se referindo aos 12. Isso aqui é uma despedida de Jesus de Nazaré, homem. Com quem? Com os discípulos. Então, ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os, guarda eles, os 12, em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Falando de quê? Como que os 12 seriam um só nele? Os espíritos. Ele está se referindo a espírito. Na verdade, meu amado, só quem faz de conta que não entendeu que Deus não é pai do homem exterior, né, é a chamada Igreja Católica, é a chamada Igreja Evangélica. Eles acham, todos eles, acham que Deus é pai do Haroldo Lira, que Deus é pai do burrinho chamado Cícero, e que Deus não é pai do burrinho chamado Cícero, e nem é pai do Haroldo Lira, é pai dos espíritos. Deus não teve relação com a minha mãe para ser meu pai, meu amado. Entenda isso uma vez por todas. A leitura da Bíblia não pode ser literal. Tudo o que você vê, você tem que ter entendimento, é espiritual. Deus é pai dos espíritos. E ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Que se teu cão manda tu aceitar Jesus. Meu amado. Então ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, abençoado, como é que tu pode, ô Isabelle Católica, dizer que é Deus Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo? Por que você diz, minha amada, isso? Porque você não serve a homem. Porque você serve a doutrina de padre. Você serve a doutrina de padre. Você serve a doutrina de papa. Você serve uma religião. Uma placa. Um CNPJ chamado de Igreja Católica. Ele está dizendo aqui, olha, Isabelle Católica, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles, olha, Isabelle Católica, para que eles, os discípulos, sejam um, assim como nós. Assim como nós quem? O Pai e o Filho é só um. Não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Deus Espírito Santo. Os ladrões já estão cobrando 30%. E ainda querem incluir a defunta chamada Maria, para cobrar mais 10%. Meu amado. Então, ele diz aqui no 12, quando eu estava com eles, com os discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu. Olha, presta atenção, vocês que estão esperando as escrituras se cumprir, vou ler de novo,
João 17:12. Quando eu estava com eles, com os discípulos, guardavas no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem foi o filho da perdição? O diabo, que o teu pastor inventou o diabo espiritual. E quem é o diabo da Bíblia? O acusador. Aquele que ia ferir o calcanhar dele, do qual ele profetizou lá em Gênesis. O descendente de Adão, da serpente, ô cãozinho. Então, quem é que é o filho da perdição que se perdeu? Judas. Ele disse, eu escolhi dentre vós 12. Um de vocês é o diabo. Quem é o diabo? O acusador, Judas. Deu um beijo nele, traiu. Cãozinho, deixa de mentira, deixa de inventar diabo. Então, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse a escritura, cãozinho. Deixa de pregar a escritura por teus cego, que é um cego guiando outro cego. A escritura já foi cumprida e foi somente para Israel e nós não fomos incluídos e já se cumpriu. A escritura já se cumpriu. Então, continuando aqui, olha, Lucas 21:20, mostrando para vocês que toda a escritura já se cumpriu, e escritura não é evangelho. Meu amado, a escritura se referia a Jesus. Desde os profetas até Moisés, as escrituras se referem a Jesus, ao Messias. E que ele veio no cumprimento dela, das escrituras, da lei e dos profetas. Mais explicado do que isso, é vocês chamar Deus de mentiroso, que é o que vocês fazem. Então, Lucas 21:20 e 22, olha, quando é que a escritura se cumpriria? Quando é que as escrituras iam se cumprir? Tinham alguns acontecimentos lá na frente que teriam que acontecer para que toda a escritura ela se cumprisse. Então, vamos ler aqui, Lucas 21:20, o próprio Jesus de Nazaré, que era Deus, falando, que vocês não crerem. Então, ele diz, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação, a sua destruição. Então, ele diz no 21, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então, abençoado, deixa de ser burro. Tu não tá vendo que isso daqui tá mais claro do que a água mineral? E que vocês, com essa cara de pau, vocês querem botar isso daqui pro futuro, para enganar as pessoas, para roubar e para vocês manter esse sistema político que tá aí fora, do qual vocês usam as pessoas, não somente para roubar, não somente para escravizar, mas para manter esse sistema político que tá aí fora, onde vocês, cãozinho guloso, chamado de pastor, de bispo, de apóstolo, e todos esses satanás que estão aí fora, vocês se envolvem com política, e vocês criaram a bancada dos evangélicos, usando as pessoas, usando Deus, usando a palavra de Deus, somente com o intuito de enganar, de roubar, de manter essa poderosa bancada dos evangélicos, que para os evangélicos não serve de nada, a não ser para receber papel de palhaço, nariz de palhaço. Então, quando era que se cumpriria as escrituras, que já se cumpriu? Primeiro, ele está dizendo aqui que Jerusalém ia ser sitiada pelo exército.
Qual era o exército do qual a cidade de Jerusalém já foi, no passado, sitiada, invadido? O Império Romano. O Império Romano, Cauzinho. O Império Romano o Império Romano do General Tito, do qual Deus usou a espada dele para julgar, para vingar o sangue de Abel até Zacarias. Ele disse que ele vingaria e ele viria como juiz. Para quem? Para os filhos da perdição, não para os eleitos. Então, ele está dizendo, quem obedeceu isso aqui, olha, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Devastação é a mesma coisa de destruição. É a mesma coisa da queda do templo. É a mesma coisa da destruição da cidade. E esse acontecimento aqui, Cãozinho, que tu tá esperando e bota para o mundo inteiro, isso daqui só foi para Jerusalém. Então, ele diz no 21, então, os que estiverem na Judéia. Judéia não é Fortaleza. Judéia não é Ceará. Judéia não é França, não é Alemanha. Não é para o mundo inteiro, é só para Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro dela, da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então, o acontecimento é só para a cidade, Cãozinho. E esses daqui eram os que iam crer, iam ser salvos da grande tribulação, que era isso daqui. Então, ele diz no 22, porque estes dias são de vingança, o que eu acabei de te falar. Para se cumprir tudo o que está escrito. Está escrito aonde? Nas Escrituras. É nas Escrituras que estava escrito. E se cumpriu. Então, sem perca de tempo, você não pode crer. Você não pode crer na Escritura, porque se o teu pastor, ele manda tu esperar Jesus. Por quê? Porque ele só usa a Escritura que não existe mais. Ele só usa a Escritura que já se cumpriu. Ele só usa a Escritura que nunca foi para os brasileiros. Então, se você vai esperar Jesus vir sobre as nuvens, então Jesus está lá no céu de carne e osso. Entendeu, inteligente? E Paulo diz lá em 2 de Coríntios 3:17, o Senhor é um Espírito. Se o Senhor é um Espírito, como é que tu vai ver ele vir sobre as nuvens? Meu amado, eu já expliquei sobre isso aí. Vir sobre as nuvens. Então, olha, deixa eu te explicar aqui a concretização das Escrituras, do qual Jesus de Nazaré disse que não passaria daquela geração que não é hoje, que não é 2021, que não é 9 de junho de 2021. A geração do qual ele se referia era daquele século, era daquele mundo, era daquele período de tempo, período da lei. Era do ano 70, que nós vamos ler agora. Olha, Daniel 24, Daniel 9, a partir do 24, presta atenção, que isso daqui é como uma água cristalina, meu amado. Isso daqui se você parar para pensar, você vai entender que tudo isso daqui já aconteceu. E nós mostramos e nós explicamos, não é esses enganadores. Então, olha, Daniel 9:24, 70 semanas vou correr, que já está com 19 minutos, tá? Para não ficar muito longo. Daniel 9:24, 70 semanas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do cumprimento das Escrituras, que já se deu no ano 70, e nós estamos falando o que era necessário para o cumprimento das Escrituras. É isso que nós estamos falando. Esse é o assunto, que as Escrituras já se cumpriram.
E nós estamos abrindo capítulos, estamos abrindo versículos, e estamos lendo e explicando com a mente de Cristo o que já aconteceu para o cumprimento das Escrituras. Simples assim, meu amado. Simples assim. Não tem negócio de gritaria, não tem macumba, não tem mentira, não tem mistério. Não tem nada disso do que esse cão apresenta aí, que não tem nada a ver com Deus. Igreja de homens não tem Deus. Homem não tem igreja. Homem tem macumbogélio, não tem evangelho. Homem tem empresas montadas com o intuito de roubar, que é o que está acontecendo aí fora. E nada mais. Então, olha, Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? Quem era? Eram os brasileiros? Não, meu amado. O povo de Daniel eram os judeus. Era o povo de Israel. É sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel, cãozinho? Tu não sabe. Era Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão. Cãozinho, o que era a transgressão? Não era o não cumprimento da lei? Era, cãozinho. O não cumprimento da lei de Moisés, não para nós que somos gentios, mas para o povo de Israel, era o não cumprimento da lei, era a transgressão. Então, para fazer cessar a transgressão, para acabar com a lei, para dar fim aos pecados. Cãozinho, o que era o pecado para os judeus? Era a transgressão da lei. Se a lei foi abolida, se a lei foi cessada, foi acabada, então acabou o pecado, cãozinho. Para dar fim aos pecados, tudo isso, quando se daria? No ano 70. Nessas 70 semanas. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Qual foi a justiça eterna, do qual Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, voltou no ano 70 como juiz. Como juiz para quê? Para Israel. Para trazer a justiça eterna para quem? Para os eleitos. E para a condenação, para a segunda morte daqueles dos filhos da perdição, dos não eleitos, do joio. Então, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e os profetas, e para ungir o santo dos santos. 25, sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe. Quem era que ele está se referindo aqui, o príncipe? Está falando do general Tito, que viria. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. 26, depois das 62 semanas, será morto ungido, falando de Jesus de Nazaré, e já não estará. E o povo de um príncipe, quem era o povo de um príncipe? O Império Romano, cãozinho. O Império Romano. O Império Romano do qual o general Vespasiano era o imperador. E quem era o príncipe? O general Tito. Olha, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, os romanos, que há de vir, destruirá a cidade. Qual cidade? Jerusalém. E o santuário. Qual santuário? O santuário lá em Jerusalém. O santuário que ainda estava de pé. Muito embora a lei ela foi cumprida em 2 aspectos. Quando ele falou lá na cruz tetelestai, espiritualmente, a lei não tinha mais vigor nenhum. Não tinha mais, não acontecia mais nada.
E quando caiu o tempo, pronto, acabou definitivamente a lei. Se cumpriu a escritura. Simples assim. Que escritura não tem nada a ver conosco. Você não pode crer conforme as escrituras. Senão tu vai ser um desgraçado, como esse cão aí diz. Tu vai ser o condenado. Tu vai ser o verme de Jacó. Tu vai ser... você tem que cumprir toda a lei de Moisés. 613 mandamentos. Entendeu, meu amado? Você vai ter que dar dízimo. Que na lei era alimento, que o teu cão rouba o teu dinheiro. Então, nós, os gentios, não fomos incluídos na primeira aliança. E fomos incluídos aonde? No Novo Testamento, que o teu cão não deixa tu abrir. Então, e um povo de um príncipe que há de vir quando? No ano 70, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, meu amado, o que é que esses cães, com esses anéis dele, o que eles dizem com relação a isso aqui? Eles botam isso daqui tudo para o futuro, né? E eles deliram, e eles dizem que isso daí já se cumpriu, essas 70 semanas já se cumpriu um pouco. Aí eles botam mais para frente, diz, aí esse tempo que se cumpriu, as 70 semanas, eles pararam o tempo. Os cães gulosos, os cãólogos, esses cães aí mentirosos, que não sabem nada, eles pararam o tempo, eles mesmos pararam o tempo. Porque você imagina, nós estamos no ano de 2021. Então, devido à pandemia, nós vamos parar o tempo. Então, nós vamos deixar 2021 para se cumprir daqui a 2 anos. Pode isso? Você pode fazer isso? Não pode, meu amado. Claro que não pode. Então, esses cães aí com essa teologia dele, com essa mentira, com essa loucura deles, eles dizem que essas 70 semanas se cumpriu um pouco, aí eles pararam o tempo. Aí daqui a tanto tempo se cumpriu outro tempo. E falta, aí eles pararam o tempo de novo. E falta mais outro tempo que eles botam para o futuro. Meu amado, nem Steven Spielberg não faria um filme louco desse aí. Isso é uma loucura, isso é o pensamento desses cães para te enganar, para te roubar, para permanecer esse engano. Então, meu amado, olha aqui Apocalipse 14:6. Eu vou terminar, que já está com quase 30 minutos. Só tentando levar melhor o teu entendimento, olha. Apocalipse. Então, se as escrituras já se cumpriu, para que se pregar? Pregar para que os escravos que estão nessa sinagoga venham ter o verdadeiro entendimento das escrituras, do qual nunca foi para você, e o cão só inclui você, e ele só prega as escrituras, só prega engano, só prega mentira, só prega Jesus de Nazaré, que não existe, só prega o Deus de Israel, que não existe. Meu amado, nós estamos no Cristo ressuscitado, nós estamos depois da cruz, nós estamos no Deus espiritual para sempre. O evangelho é eterno, meu amado, para sempre. E o evangelho é quem cobre a nossa vida. No evangelho que nós já estamos abençoados. No evangelho é que nós já somos santificados. No evangelho é que nós estamos ressuscitados. No evangelho é que nós estamos já em Cristo. Cristo já está em nós. No evangelho é que nós somos o templo dele. No evangelho é que nós somos a morada de Deus. No evangelho é que nós estamos nele e nada nos separa dele, meu amado. Nem a morte. A morte espiritual, abençoado. Todos nós vamos morrer. O homem está ordenado a morrer somente uma vez. Que os cães de saia, diz que a Maria vai na frente e que pisa na cabeça da serpente. A Maria, para os teólogos, é a única defunta que anda. Entendeu, meu amado? A loucura? Olha,
Apocalipse 14:6. João, preso na ilha de Pátmos, para escrever Apocalipse, que te põe medo, te põe pânico, e que vocês estão esperando também acontecer, dizendo que está acontecendo. Não pode ter uma guerra ali, não pode pai matar filho, não pode os acontecimentos que estão aí, que isso daí é tudo que o homem semeia, meu amado. Que ele diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. E vocês só semeiam o que não presta. E não quer assumir o que você semeia de ruim e fica botando para Apocalipse. Apocalipse não foi escrito para o futuro de hoje. Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, para aqueles judeus que iam passar pela grande tribulação. E que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a igreja de Cristo, não tem nada a ver para o futuro. Tudo isso aqui já se cumpriu. Apocalipse 14:6, ele diz assim, olha, João, Apocalipse 14:6, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Olha, vou te explicar 2 coisas aqui, tá? Anjo não é o anjo que o pastor te prega. Anjo não é um anjo do céu. Anjo somos nós. Anjo é um mensageiro. Um mensageiro. Eu sou um anjo que estou levando uma mensagem para vocês agora. Anjo é mensageiro. Não tem nada a ver com esse anjo do céu. Então, ele diz, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu. E qual era o primeiro anjo? Ele, João, que estava escrevendo uma mensagem. Então ele diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, que esse céu aqui também não é o céu lá. O céu é aqui. O céu é essa ambiência do qual nós estamos. Ambiência celestial. Não é o paraíso. Então, João preso na ilha de Pátmos, ele estava vendo isso, não era no céu. Ele estava aqui na terra, preso na ilha de Pátmos, escrevendo Apocalipse para mim, para tu, para esses ladrão aí que engana o povo. Não, para as 7 igrejas da Ásia. Está escrito aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo, olha, um evangelho eterno, se referindo o que? À graça. Se referindo o que? O ministério do Espírito. Se referindo o que? Ao Cristo ressuscitado. Olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, esse outro evangelho do qual João estava vendo aqui, esse outro evangelho se refere ao evangelho pregado por Paulo, ao evangelho do qual não foi foi revelação. Entendeu, meu amado? Foi revelação. Então, deixa eu ler para tu aqui, bem rápido. Efésios 2:7. Olha, Paulo aqui, Efésios 2:7, olha. Para mostrar nos séculos vindouros a surpresa riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui com os Éfesos, né? E ele diz assim, ó, falando do evangelho, falando da graça, falando do evangelho eterno, falando não das escrituras, mas falando do evangelho eterno, falando do ministério do Espírito, falando do Cristo ressuscitado, que nem é o Deus de Israel e nem é o Jesus de Nazaré. Por quê? Acabou. E quem é que ele está falando? O Cristo ressuscitado. O Cristo não só de Israel, mas o Cristo é de todos os eleitos, de todo o universo, de todo o mundo cósmico, morando em nós. Que ele disse lá para os discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Quem são as moradas?
Meu amado, tu quer coisa mais linda do que isso? Mais maravilhosa? Que esse cão não prega isso. Ele não sabe disso. Então, Paulo diz, olha, para mostrar nos séculos vindouros. Então, Paulo estava vivendo o século dele. Então, ele está dizendo, olha, esse evangelho aqui, daqui a 20 séculos, daqui a 21 séculos, olha, para mostrar nos séculos vindouros, olha, a surpresa, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele estava recebendo essa bondade de Deus. Paulo e eles lá, os Éfesos do qual ele estava falando, então, eles estavam recebendo a bondade de Deus para com eles. E estava dizendo que no futuro, nos séculos vindouros, se referindo a nós, que nós ia conhecer a suprema riqueza da sua graça. De quem? De Cristo. Tudo de graça. Viver por fé. Entende, meu amado? Que o cão não prega isso. O pastor não prega isso. O padre não prega isso. Eles não podem pregar isso. Porque senão a tua mente vai entender que você não deve servir a homem. Que você não deve ter igreja. Que você o teu pastor é Cristo. E que você não é para viver pela macumba do teu pastor. É para você viver pelas obras de Deus que já foi consumada. E foi tudo de graça. É só para você crer. E reinar em vida em perfeita vitória. Então, como que eles vão pregar isso? Tu não vai ter mais igreja, eles vão deixar de te roubar. Tu não vai ter mais igreja, ele não vai ter mais a bancada dos evangelhos. Eles você não vai ter mais igreja, porque você é a igreja, eles vão deixar de ser o Deus com D minúsculo, fazendo macumba, dizendo que está falando com Deus. Meu amado! Então, meu amado, olha, eu vou terminar aqui em 2 de Coríntios, já 37 minutos. Não foi esse meu pensamento de levar o vídeo assim, mas a gente começa a pregar e você tem que abrir capítulo e versículo. Ninguém pode falar nada como um pregador se não mostrar na Bíblia. Entende, meu amado? Respeitando o quê? Respeitando o tempo verbal, o tempo, a cultura, o passado, o presente, o destinatário, o emitente. Porque senão você faz a macumba que os cães fazem aí fora. E que a maioria deles fazem de propósito, para te roubar. Então, olha, 2 de Coríntios 3, 2 e 3 diz assim, olha, vós, falando com vocês mesmo, Paulo falou aqui com os coríntios, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, meu amado, esse evangelho de Cristo, né? Ele não foi ele não foi escrito em tábuas de pedra. Ele está escrito na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Porque isso daqui é o ministério do Espírito. Tudo isso daqui é espiritual. E tudo isso aqui está escrito na nossa mente. E ele diz no 3, olha, estando já manifesto com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, Paulo falando, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, em nós. Não isto é, nos nossos corações. Esse coração aqui, Paulo está se referindo ao nosso entendimento, a esse entendimento. Entende, meu amado? Olha, vou terminando por aqui, 39 minutos. Espero que você tenha entendido alguma coisa, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações posteriores. Dito estas coisas, graça e paz.